Então, galera, agora nós vamos ver o último assunto de fisiologia vegetal, que é o fotoperiodismo. E o que seria isso? O fotoperiodismo estuda como a luz, ou seja, o tempo de exposição à luz, influencia na morfogênese da planta, ou seja, como a luz, o tempo de exposição à luz, contribui para que a planta floresça, para que o fruto amadureça, para que ocorra a morfogênese da planta, tá? Isso é o fotoperiodismo. Nós temos que entender qual, época do ano, qual comprimento de luz é o ideal para cada planta, beleza? Então vamos lá. Classificação das plantas. Primeira planta que nós vamos entender, plantas de dia curto. Por quê essa denominação? Porque antigamente pensavam que era a duração do dia que influenciava na morfogênese da planta. Só que eles se enganaram, não é o dia, mas é a noite. Se o dia é curto, como é que vai ser a noite? Longa. Imagine que o dia tenha 24 horas. Vamos dividir ao meio, 12 horas para dia e 12 horas para noite, meio a meio. Se o dia ficou mais curto, o que aconteceu com a noite? Ela aumentou. Então essas plantas só florescem quando a noite ela é longa. Anotem, longa e sem interrupção. Se tiver interrupção, a planta não floresce. Por favor, anotem, dia curto, noite o quê? Longa. Se ela é longa, ela não pode ter interrupção, porque se tiver interrupção, ela fica curta. Beleza? Vocês estão observando agora uma planta de dia curto, ou seja, essa planta só floresce em noites longas, porque se o dia é curto, a noite tem que ser longa, ok? No primeiro desenho não serve, porque o dia é o quê? Dia é longo e a noite é curta, ao contrário do que a planta quer. No segundo desenho, você percebe que o dia é curto e a noite é longa sem interrupção. Portanto, ela floresce, ok? E na terceira opção, perceba que o dia é curto e a noite é longa, mas essa noite teve interrupção. Então, se a noite for longa e interrompida, a planta não floresce. Ela só floresce em noites longas sem interrupção, ok? E estas plantas só florescem quando submetidas a fotoperíodos, ou seja, duração, exposição de luz, a duração, forem menores, inferiores ao fotoperíodo crítico, ou seja, que é o tempo mínimo que a planta precisa. Tem que ser inferior ao mínimo, tá? Ou seja, florescem quando a noite é longa. Entenderam? Então, professor, com relação ao fotoperíodo crítico, que é a minha referência, essas plantas só florescem quando estiverem abaixo, forem submetidas a uma exposição luminosa inferior ao fotoperíodo crítico. Ou seja, a noite tem que ser o quê? Longa, sem interrupção. Planta de dia longo. Se o dia ficou longo, como é que ficou a noite? Curta. Só florescem quando a noite é curta. Se cair na prova, noites curtas com interrupções, momentos que foram interrompidos, ela floresce assim mesmo, porque ela quer a noite curta. Se você interromper a noite com momentos de luz, iluminar a planta no período noturno, ou seja, interromper o período de escuridão dela, não tem problema, porque se o dia é longo, a noite tem que ser o quê? Curta. Interrompendo ela, fica mais curta. Perceba na imagem que essa planta é uma planta de dia longo. Se o dia é longo, a noite tem que ser o quê? Curta, ok? Só florescem em noites curtas. Na primeira imagem, você percebe logo que o período de noite ele é mais curto e o dia é longo, ela floresce. Já na imagem do meio é o contrário, o dia é curto e a noite é longa. Noite longa não serve, ok? Na terceira imagem, você percebe que o dia é curto e a noite é longa. Opa, professor, mas noite longa? Sim, com interrupção. Se a noite for longa com interrupção, ela floresce, ok? Professor, e se a noite for curta com interrupção? Também floresce, ok? Então fiquem atentos, essa planta floresce em dias longos, portanto a noite tem que ser curta, com ou sem interrupção.
ela vai florescer, tá bom? Agora, estas plantas só florescem quando o periodismo dela, ou seja, o tempo de exposição à luz, for superior ao fotoperíodo crítico. Tem que ser superior ao fotoperíodo crítico. Se for inferior, não floresce, ok? Exemplo, alface, né? Nós temos também alface e tem outra planta que me falta a memória, mas daqui a pouco eu lembro. Mas está aqui o alface. E as plantas neutras, que florescem em qualquer época do ano, independente do fotoperiodismo dela. Inferior, superior, não importa. Elas florescem em qualquer época do ano. Essas plantas, no caso, elas não têm nenhuma relação com a duração do dia e da noite. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa relação do fotoperiodismo é algo simples. Então, prestando atenção, voltando o vídeo e lendo a parte teórica desse assunto, acredito eu que vocês não terão dificuldades, tá bom? Um forte abraço, fechamos Fisiologia Vegetal e vamos para o nosso próximo assunto em breve.